Shema Israel Adonai. Shalom, shalom a todos, ok? Desta vez em homenagem ao Exército de Israel, tenho o meu kippah de Tzahal, do Exército de Israel, ok? Pode ser que isto dê força, né? Porque estou cumprindo uma mitzvah, estou ensinando Torá, é uma mitzvah do Criador, ok? Então acredito que através desta mitzvah Deus possa abençoar o Exército de Israel e que este kippah, como é do Exército de Israel, ok? Ele está aqui na minha cabeça propositadamente para isso. Bem, como havia dito então, anunciado, vamos falar então de um assunto bastante delicado, ok? Cujo título é para quem é a grande ressurreição, né? A grande ressurreição, ao fim e ao cabo, quem é que vai ressuscitar, ok? E vou dar uma breve introdução, ok? Para que saibam que a ressurreição é um dos 13 princípios da fé judaica, ok? A ressurreição é um dos 13 princípios da fé judaica, ok? É um dos fundamentos da fé judaica. Todo judeu tem que crer na ressurreição, inclusive é o 13º, é o último princípio da fé, né? O último princípio da fé, okay? E eu vou aproveitar até mesmo para citar aqui os 13 princípios da fé judaica, que diz assim: creio com fé completa que Deus é o Criador de todas as criaturas e as dirige, e só Ele faz e fará tudo, só o Criador. A segunda declaração de fé é: creio com fé completa que o Criador é o único e não há unidade igual a Ele, só Ele é o nosso Deus, Ele sempre existiu e sempre existirá. A terceira declaração é: creio com fé plena que o Criador não tem corpo, ok? Nem conceitos físicos se aplicam a Ele, não há nada que se assemelhe ao Criador. Creio com fé plena, isto é o quarto princípio, né? Creio com fé plena que o Criador é o primeiro e o último. Não existe ninguém antes dele. Quinto princípio, creio com fé plena, ok? Que é adequado orar somente ao Criador e não se deve fazer reza para ninguém ou nada mais, ok? Sexta declaração, creio com fé plena que todas as palavras dos profetas são verdadeiras, são autênticas. Sétimo declaração, creio com fé plena que a profecia de Moisés é verdadeira. Ele foi o mais importante de todos os profetas. Antes dele e depois dele não haverá ninguém mais importante que ele, porque ele nos trouxe a lei de Hashem, do Criador. Oitava declaração, creio com fé plena que toda a Torá que se encontra em nosso poder é a verdade, é a Torá que Moisés transmitiu ao povo de Israel lá no Sinai, ok? Depois o nono é: creio com fé plena que essa Torá não será alterada e nunca haverá outra, ok? Nem haverá outro Criador. A décima declaração, creio com fé plena que o Criador conhece todos os atos e pensamentos do ser humano, o Eterno conhece tudo. O 11º declaração, creio com fé plena que o Criador recompensa antes que cumpram seus preceitos e pune quem transgride as suas leis. Cremos nisso com fé plena. O segundo é: creio com fé plena, estou-me a rir porque é interessante, isto vai ver com um pouco o cristianismo. Creio com fé plena na vinda do Mashiach, e mesmo que ele demore, esperarei toda a minha vida, a cada dia esperarei a vinda do Mashiach. E o 13º é: creio com fé plena na ressurreição dos mortos, quando for oportuno e quando for do agrado do Criador, assim ocorrerá. Então estes são os 13 princípios da fé judaica, ok? Como veem, o 13º princípio, creio com fé plena na ressurreição dos mortos, que ocorrerá quando for do agrado do Criador e quando for oportuno ao Criador, ok? Então estes são os 3 princípios, ok? E para avançarmos com o nosso estudo, então vamos começar da melhor forma, que é com Abraão, ok? Abraão, nós sabemos que ele é o pai do povo de Israel, ok? É o pai da fé em si, ok? E nós vamos abrir
em Bereshit, ou Gênesis, no capítulo 17, no capítulo 17, vou abrir aqui a minha Tanakh, no capítulo 17, ok? Eu já tenho ali escrito no computador, por isso eu vou só abrir, mas vou ler pelo computador porque a letra está maior aqui, ok? E a tradução não é muito diferente, por isso posso ler desta tradução. Diz assim: quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e ser íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e multiplicarei muitíssimo a tua descendência. Abraão prostrou-se com o rosto em terra, e Deus lhe disse: da minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. Não será mais chamado Abraão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí por pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente fecundo. De você farei nações, e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus descendentes, para ser seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei com propriedade perpétua a você e aos teus descendentes, e serei o Deus deles. Da minha parte, disse Deus a Abraão, guarda a minha aliança, tanto você como os seus futuros descendentes. Esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes, aliança que terá que ser guardada. Todos o sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne, terão de fazer essa marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Da sua geração em diante, todo menino de 8 dias de idade entre vocês terá de ser circuncidado, tanto nascido em sua casa, como os que forem comprados de estrangeiros, e que não forem descendentes de vocês. Sejam nascidos da sua casa, sejam comprados, terão de ser circuncidados. Minha aliança, marcada no corpo de vocês, será uma aliança perpétua. Qualquer do sexo masculino que for incircunciso, que não tiver sido circuncidado, será eliminado do meio do seu povo, quebrou a minha aliança. Ok? Vamos então debruçar-nos um pouquinho sobre isto. Bem, o que é que Deus está aqui dizendo? Deus está aqui fazendo uma aliança com Abraão, ok? E que essa aliança se baseava no quê? Numa aliança perpétua para toda a descendência. E ela era baseada no quê? Na Brit Milá. Brit Milá significa circuncisão, ok? Circuncisão. Brit Milá, circuncisão, ok? Agora uma coisa muito interessante é o seguinte, é assim, o Eterno está dizendo, ok? Que até mesmo o estrangeiro que não tinha nascido de Abraão, ok? Mas que pertencia ao povo que estava junto com Abraão, também teria que ser circuncidado. E quem não for circuncidado, o que é que Deus diz? Que ele era quebrado, ele era eliminado, ele não havia entrado na aliança de Deus. Por que é que eu estou falando isto? Por uma simples razão. Que toda a aliança que vem de Abraão, ok, ela tem que ser cumprida. E só entra na aliança de Abraão, só é filho de Abraão, realmente a própria Bíblia diz, só é filho de Abraão quem tem a circuncisão. Então quem não tem circuncisão como cristão é filho de Abraão? Pela fé? Não. Porque pela fé é circuncisão. A Bíblia é bem clara que não existe filhos de Abraão pela fé.
A Torá não fala isso, Deus nunca falou isso. Infelizmente, as religiões criaram essa ideia. Porquê? Porque não querem sujeitar-se à aliança de Deus. Ok? A aliança de Deus com toda a descendência de Abraão e que muitas nações viriam dele, todas elas seriam circuncidadas. Ok? E há aqui no versículo 14 bem claro: quem não for circuncidado será eliminado no meio do seu povo. Quer dizer o quê? Não é contado como descendente de Abraão e quebra a aliança. Então quer dizer o quê? Para o cristianismo uma solução existe, sim. 7 leis de Noé, nada mais. As 7 leis de Noé dá acesso a todo goi, a todo gentil, aquele que não é judeu, okay? De ser olhado por Deus e ter acesso, de ser considerado por Deus um tzadik, um justo, e ter acesso ao mundo vindouro. De outra forma, não há como. De outra forma, não há como. Então, mas eu creio no que ressuscitou. A Torá é bem clara. Não existe aliança entre Abraão e o Criador pela fé. Existe sim um pacto, uma aliança, e o sinal da aliança é o quê? A Brit Milá, a circuncisão, 8º dia. E Deus ainda diz aqui no 14, bem claro, ele frisa: qualquer do sexo masculino que for incircunciso, que não tiver sido circuncidado, será eliminado no meio do meu povo. Quebrou a minha aliança. Então, pera lá. Então, só do sexo masculino, então é que quebra a aliança. Do sexo feminino não quebra. Uma coisa bem clara nós temos que entender, meus amigos. Uma coisa bem clara nós temos que entender. Quando Deus ordena o casamento, ok, entre duas pessoas, em que duas se tornam uma, ok? Então o que acontece? A mulher que casar com um homem circunciso também não está na aliança. Então não se casa. Aí a questão, não sou eu que julgo as coisas, quem julga é Deus, mas ainda assim Deus deu uma solução para os gentios, sim. Qual é a solução? As 7 leis de Noé. Os 7 mandamentos que Deus deu a Noé, ok? Que considerou o justo. Os 7 mandamentos que Deus deu a Noé é os mandamentos que é dado para as nações. Agora, então, quem recebe a lei de Noé, as nações não são filhos de Abraão, não são. Nem têm direito às suas bênçãos, não têm. Não têm. Vamos ver isso mais à frente. E vou mostrar isso bem mais à frente. Então, e a ressurreição? Também não tem. Porquê? Porque nós vamos ver pela palavra de Deus que a promessa da ressurreição é só aos descendentes de Abraão. Mas aos descendentes de Abraão pela fé? Não. Descendentes de Abraão pela circuncisão, pela carne, pela Brit Milá. Porque quem não faz Brit Milá não é contado como descendente de Abraão. Não é contado. Não é filho de Abraão. Jamais. Mas quem circuncidar-se, é o que a Bíblia diz, Deus o considera como quê? Como nós lemos aqui, como um natural. Quando a pessoa circuncida-se, por causa da aliança, Deus o vai olhar para ele como sendo o quê? Um natural, um legítimo filho de Abraão. Um legítimo filho de Abraão. Se não for circuncidado, não é legítimo filho de Abraão. Okay? Nem bastardo é, nem adotado é, como muitos pensam, né? Não. Simplesmente não tem direito, ok, a ser filho de Abraão. Agora, é justo? Sim, guardando a lei de Noé, é justo. Não há como dizer que não é. É! Deus se agrada-se da pessoa? Sim! Se a pessoa cumprir as 7 leis de Noé, Deus vai se agradar delas. Ok? E vamos entender agora, mais à medida que vamos caminhando, vamos entender que na realidade, quem não cumpre a circuncisão, há regras que não pode nem cumprir, nem tão pouco cumpri-las ele pode. Porque se ele as cumprir, está profanando o nome de Deus e está profanando a aliança que Deus fez com o povo de Israel. Mas vamos avançando, ok? Então já vimos que quem não se circuncidar, ok, não é considerado descendente de Abraão. Deus diz bem claro, esta é a aliança entre mim e ti e a tua descendência. Todo será circuncidado. Então e aqueles que não nasceram de Abraão também teriam que ser circuncidados. Está a ver?
também teriam que ser circuncidados. Ah, mas eu não quero... Se ele não quisesse ser circuncidado, era eliminado. Era eliminado. Simplesmente Deus não estaria com ele. Porquê? Porque ele não quis sujeitar-se à aliança. Ok? Continuando. Ok? Nós temos também aqui em Êxodo, em Shemot, capítulo 12, do versículo da passo 48 ao 51, ok? Que o estrangeiro realmente tem que circuncidar-se. Porquê? Como eu havia falado há pouco, ok? Há certas regras que Deus instituiu ao povo judeu que só quem é circuncidado as pode cumprir. E se não for circuncidado, nem pode tampouco participar delas, nem cumprir delas. Vamos ver isso? Vamos ver aqui. Olhem bem o que é que Deus diz em relação à Páscoa. Olhem bem o que Deus diz em relação à Páscoa. O gentio celebra a Páscoa. Né? Dizem que Jesus celebrou Páscoa. E Jesus diz, como eu fiz, fazem também. Então como é que eles estão celebrando a Páscoa? Olha o que é que Deus diz para quem celebra a Páscoa que não é circuncidado. Vamos ver? Vamos ver. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado todo homem, e então chegará e celebrá-la-á, e será como um natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Uma mesma lei haja para o natural, para o estrangeiro que peregrinar entre vocês. E todos os filhos de Israel o fizeram, como o Senhor ordenara a Moisés, e Arão assim o fizeram. E aconteceu naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Vejam, Deus está dizendo o quê? Ora, Jesus celebrou a Páscoa com os seus discípulos, mas todos eles eram circuncidados. Quem celebra a Páscoa como Jesus o fez, o que é que a Bíblia diz? Não pode o fazer. A Bíblia proíbe expressamente essa pessoa, okay, de celebrar a Páscoa judaica. A Páscoa judaica não é a Páscoa judaica, a Páscoa em si, Pessah, a Páscoa, a saída do Egito. A refeição, o Seder, que é feito, que o tal Jesus também fez, porque ele era judeu, ok? Nenhuma religião mais pode o fazer, a não ser se houver a circuncisão. Ok? Mas volto a dizer, há uma solução. Qual é? A lei de Noé. Volto a frisar, a lei de Noé. Ah, mas a ressurreição são para os Noahide, para aqueles que seguem a lei de Noé? Não. A ressurreição não alcança eles. A ressurreição só alcança o povo de Israel, e nós vamos ver isso. Eu vou-vos provar isso, que a ressurreição só é alcançada pelo povo de Israel. Podem estar chocados com o que eu estou falando, podem estar entristecidos, mas eu não estou falando de mim mesmo, eu estou mostrando-vos o que está escrito. Olhem bem, porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, ser-lhe-á circuncidado todo homem. Então chegará e servá-la-á, e será como um natural. Olhem bem, desde o momento que a pessoa circuncida, é considerado o quê? Um natural, um judeu, um israelita, um descendente de Abraão. De outra forma, não. Não é. Esta verdade tem que vir. Esta é a realidade, isto tem que ser anunciado, isto tem que ser ensinado. E ninguém ensina isto. Não lhes convém. Querem tomar posse das bênçãos do povo de Israel sem usarem, sem porem em si o fardo que Deus pôs sobre o povo de Israel. Mas a questão é que Deus diz, só quem recebe o fardo de ser descendente de Abraão, ok, é que recebe as bênçãos também de ser descendente de Abraão. Ok? Então, ainda só estamos ainda na circuncisão. Para quê? Para vos provar que todas as leis, todas as bênçãos dadas ao povo de Israel não se estendem ao gentio, a não ser que ele se circuncise, se torne judeu também. Se entre na aliança do Eterno também. Mas uma coisa é a circuncisão na aliança, outra coisa é aquilo que fazem aí nos hospitais, que é completamente diferente. Há uma pessoa que eu conheço e muitos conhecem,
que é meu amigo, ele fez a Brit Milá, expliquei como é que era, acho que foi o primo dele que fez e tudo mais, ele está correto, mas porque tudo foi feito conforme eu havia dito, assim penso assim, tanto que ele já celebrou Ceders, até na comunidade judaica, ele veio à comunidade judaica e ele celebrou Ceders connosco, ok? Não vou dizer quem é o nome da pessoa, porque a pessoa pode nem querer que eu fale do seu nome, mas pronto, mas é um exemplo, ok? Então o que é que acontece? Quem não é circuncidado não pode tomar Páscoa, não pode fazer aquilo que Jesus fez. Quando Jesus fazer isto em memória de mim, como podem fazer algo em memória dele? Se ele tomou Páscoa, e a Páscoa é para quem é circuncidado, e não quem não é circuncidado. Ninguém pode tomar a Páscoa a não ser circuncidado, ok? Avançando, ok? Avançando. Se nós vamos ler, eu quero ler também, e aqui vamos começar então a entender que na realidade a ressurreição é só para o povo judeu. Vamos abrir em Yeshayahu, Isaías, no capítulo 26, ok? Eu desta vez é que vou ler agora aqui na Bíblia, porque eu não passei todo para ali, só pus a referência, ok? Vamos aqui aos profetas, os Neviim, ok? Yeshayahu 26. Eu vou ler então para que vocês entendam que realmente isto é dado, isto é para o povo de Israel. Ok? E assim, naquele dia, na terra de Judá, será entoado este cântico. Onde é que será entoado o cântico? Na terra de Judá. Aonde? Israel. Na terra de Judá será entoado este cântico. Forte é a cidade que possuímos, muros e baluartes. Nela pôs o Eterno para a nossa salvação. Abriu os portões para que se possa entrar a nação íntegra, que sabe manter fidelidade aos que em ti se apoiam. Manterás em perfeita paz, porque em ti confiaram. Confiai para sempre no Eterno, pois Ele é Deus, a rocha eterna. Ele humilhou os soberbos, bem como a cidade altaneira, rebaixando-a até o chão, reduzindo-a a pó. Pisoteada será pelos pés dos pobres e dos necessitados. Reto é o caminho dos justos. Tu, ó Retíssimo, aplanas seu caminho. Sim, ó Eterno, na trajetória de teu julgamento. Temos aguardado teu nome e tua recordação. São o anseio da nossa alma. Minha alma te tem buscado a cada noite. Meu espírito te tem buscado viamente. Pois quando na terra estão teus julgamentos, integridade é aprendida pelos habitantes da terra. Ainda que seja favorecida o ímpio, ele não compreenderá o que significa retidão. Estamos a falar do injusto, ok? Retidão. Mesmo na terra onde impera a justiça, continuará praticando o mal e não se aperceberá da majestade do Eterno. Tua mão levantaste ao Eterno, mas eles não veem envergonhar Sião, porém, ao perderem teu zelo pelo teu povo, o fogo há de devorar teus adversários. Para nós, porém, estabelecerás a paz, pois em verdade tudo tens feito para nós. Ó Eterno nosso Deus, além de ti, outros senhores já nos dominaram, mas é somente tu cujo nome mencionamos. Agora, deixa-me cá ver. Mencionamos. Não vivem os mortos, nem se levantam as sombras. Tu os possuíste e destruíste definitivamente, e fizeste parecer sua memória. Gloriaste-te perante as nações, ó Eterno. Sim, incomensurável é a tua glória.
perante todas as nações, até os quais recônditos locais da terra. Os mais recônditos locais da terra, assim que é. A angústia a ti se volveram, ó Eterno, silenciosamente murmuraram uma oração quando foram atingidos por teu castigo. Como uma mulher grávida que está por dar à luz e geme em sua dor, assim nós apresentamos perante ti, ó Eterno, sim, como grávidas, sentindo as dores de parto. Apreciamos dar à luz, vento estéril. Nada fizemos nascer na terra, nem tampouco fizemos renascer os habitantes do mundo. Mas viverão teus mortos, e os cadáveres do meu povo voltarão a erguer-se. Qual o meu povo? O povo de Israel. Porque esta música será entoada onde? Em Judá, em Israel. Então está dizendo o quê? Quem é que vai recitar aqui? Aqui está dizendo bem claro, no Isaías 26, ok? No versículo, onde é que eu estava? Somente, vou ler aqui o 19. Mas viverão teus mortos, os cadáveres do teu povo voltarão a erguer-se. Do versículo 19. 26, 19 diz que o povo de Israel estão mortos, voltarão-se a erguer. Está a falar do quê? Da ressurreição. Quem é que vai se erguer? É os gentios? Não. Aqui está falando de quem? Do povo de Israel. O teu povo. Qual é o teu povo? Israel. Por isso, não adianta tentar trazer uma coisa que pertence a Israel para o meio do povo gentio. Lembrem-se, os gentios não recebem, não entraram nas bênçãos de Abraão, não entraram na aliança de Abraão, porque não há Brit Milá para eles. Não querem sujeitar-se à Brit Milá. Não querem sujeitar-se às leis da Torá. Não querem sujeitar-se às leis que Deus deu. Por isso as bênçãos não são para eles. Mas ainda há mais. Ainda há mais. E vou-vos mostrar isso. Então está dizendo o quê? Que o povo de Israel vai voltar o quê? A ressuscitar. Os mortos, os teus mortos também, o meu cadáver, viverão. Ressuscitarão. Despertai e exultai, que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si seus mortos. A terra vai dar os mortos. Quais mortos? Os mortos do povo de Israel. Os mortos do povo de Israel. Ok? Então aqui, em Isaías 26, 19, já estamos vendo que isto está falando para quem? Para o povo de Israel. A ressurreição é para quem? Para o povo de Israel. Está aqui bem claro, explícito isso. Mas ainda há mais versículos que vão mostrar isso ainda muito mais claro. Ok? Vamos ler também Ezequiel 37, 1 a 11. Toda a gente conhece esta passagem. É a visão do Vale dos Ossos Secos. Ok? E a visão do Vale dos Ossos Secos é semelhante à ressurreição. É claro que sim. E é engraçado, quem são estes Vale dos Ossos Secos? É qualquer povo? É qualquer um? Não. O que é que diz aqui? É o povo de Israel. Vamos ver isso? Vamos ver isso. Veio a minha palavra do Senhor. Ele me fez sair no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar no vale deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face da terra. Do vale, atenção, não é de toda a terra. Ok? Era do vale, sobre a face da terra, do vale. Vocês têm que entender isto. Entender as coisas que diz. Não é sobre toda a terra. Ok? É do vale. E eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura virão estes ossos? Viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis. Sabereis que eu sou o Senhor.
Isto é o que vai acontecer. A ressurreição do povo de Israel. Continuando. Então profetizei, como se deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se chegaram, cada osso a seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles. E cresceu carne, estendeu-se pele, e sobre eles por cima. Mas não havia neles espírito. E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem. E diz ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos ao Espírito, e sopra sobre estes ossos mortos para que vivam. E olha bem, e eu profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e vieram e se puseram em pé. Um exército grande e em extremo. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Não é os gentios, é a casa de Israel. Isto é semelhante à ressurreição. E continuei. E eis que dizem, os nossos ossos secaram, e apareceu a nossa esperança em nós, mesmo estamos cortados. Ok? Então dá para entender que, na realidade, a ressurreição é para quem? Para a casa de Israel. Para todos os Bnei Israel. Para todos os filhos de Israel. Quem são os filhos de Israel? Filhos de Jacó. Ok? Há bocado vimos uma canção se dirá na casa de Judá, os teus mortos voltarão a viver. E aqui fala de Israel. Ok? Então ainda não existe nada, vestígios de ressurreição para os gentios. Nada. Vamos continuar? Ok? Para que entenda uma coisa bem clara, ok? A gente sabe, ok? Quando o povo de Israel sai do Egito, celebra a Páscoa, ok? Todos no Egito eram circuncidados, ok? E mesmo que não fossem para celebrar a Páscoa, tiveram que ser circuncidados, ok? Mas o mais engraçado é o seguinte, que no deserto não houve circuncidados. Ninguém foi circuncidado, por causa do caminho, 40 anos, é difícil. Mas é engraçado que no meio do povo, existiam também pessoas que não eram do povo. Temos o caso de um, ok? Que é amigo de Josué, que era quem? Quem? Agora por acaso nem vem a memória o nome dele. Ai, a minha cabeça às vezes falha um bocadinho por causa dos compromissos que eu tomo, ok? Mas toda a gente sabe quem é. Okay? Toda a gente, eu tenho o nome debaixo da língua, não está a querer sair, mas tenho o nome debaixo da língua, ok? Mas para que entendam, ok? Quando Josué manda o povo todo entrar na terra de Canaã, o que é que ele faz anteriormente? O que é que ele faz? Olhem bem o que é que aconteceu. E isso se deu que, ouvindo todos os reis, eu me lembrando do nome eu vou dizer, ouvindo os reis dos amorreus que habitavam deste do lado do Jordão, ao ocidente, todos os reis cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passassem, desfaleceu-se-lhes o coração, e não houve mais ânimo neles, por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué, faz facas de pedra, e torna a circuncidar, segundo vês os filhos de Israel. Vejam bem. Então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel no monte dos prepúcios. E foi esta a causa porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens e todos os homens de guerra, já haviam morrido no deserto pelo caminho, depois que saíram do Egito, porque todos os do povo que saíram estavam circuncidados, mas a nenhum dos que nasceram no deserto, pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam sido circuncidados. Por 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação de homens de guerra. Saíram do Egito e não obedeceram à voz do Senhor. Ok?
o que é que eu estou a querer dizer? Que, ok? Caleb, lembrei-me, Caleb, ele não era de nenhuma tribos de Israel. E ele teve que ser circuncidado também, ok? Agora lembrei-me, Josué e Caleb, ok? Mas pronto, isto para dizer o quê? Que todos os que haviam nascido para entrar na terra prometida, onde iria-se cumprir a Torá, que os mandamentos eram para ser cumpridos na terra de Canaã. Antes no Sinai não havia mandamentos para se cumprir, houve coisas que não se cumpriam, só mesmo na terra de Israel, ok? Mas para isso o que é que aconteceu? O povo tem que ser circuncidado. Então quer dizer o quê? Para tomar posse das bênçãos da promessa da terra de Israel, o que é que eles tiveram que fazer? Circuncidar-se. E a promessa de Canaã era quem? A promessa de Canaã era para quem? Para os filhos de Israel. Ah, mas se eles não se circuncidassem, não podiam entrar. Não podiam entrar. Então isso prova que as bênçãos que Deus deu a Abraão, a promessa de todas as bênçãos que Deus deu a Abraão, é para quem seja circuncidado. Se não for circuncidado, não podia entrar na terra de Israel. Pelo contrário, não tinha abraçado a aliança de Deus, seria riscado, seria punido, seria jogado fora da aliança. Ok? Era considerado como um goi, simplesmente lhe bastava cumprir as 7 leis de Noé. Ok? É preciso entendermos isto. Para entrar na terra de Israel tiveram de circuncidar-se. Ah, mas eles andavam no Egito, andaram no deserto durante 40 anos, não foram circuncidados e tinham o tempo e tinha tudo. Sim, mas a promessa começa na terra de Canaã. A promessa começa na terra de Canaã. E para entrarem na promessa tinham que ser quê? Circuncidados. Senão nunca conseguiriam entrar na terra de Canaã. Nunca, jamais. Então dá para entender que a condição é a circuncisão. Quem é circuncidado, sim, entra nas promessas de Abraão. E a ressurreição é uma delas. Já vimos lá à frente, vamos continuar a ver isso, ok? Vamos abrir agora, e para fechar com chave de ouro, Daniel 12, ok? Vamos aqui a Daniel 12, ok? E vocês vão ver o que é que diz aqui Daniel 12, ok? Diz assim, eu vou ler. Naquele tempo, levantar-se-á Miguel, o grande príncipe celestial, patrono dos filhos do teu povo. Quer dizer o quê? Se alguém diz que viu o anjo Miguel, é mentira. O anjo Miguel só defende o povo de Israel, mais povo nenhum. Nenhum povo tem a proteção do arcanjo Miguel. Só, arcanjo, porque ele é um dos mais grandes, ok? Só o povo de Israel. O próprio anjo Miguel protege somente o povo de Israel. Se dizerem o contrário, estão cometendo uma grande blasfémia e que Deus tenha misericórdia deles. Ok? Mas fica ciente, aqui a própria palavra, até o próprio livro de Daniel diz isso. Que o anjo Miguel é o patrono. O que é o patrono? O que protege. O que guarda. Ok? Continuando. Patrono dos filhos do teu povo. E haverá uma época de tribulações, como nunca houve em tempo algum, desde que existem nações. Mas, olhem bem agora o que Deus está dizendo, através de Daniel. Mas, então o teu povo escapará. Todo aquele que está registrado neste livro acontecerá. O que é que vai acontecer? A quem é o povo de Daniel? Quem é o povo de Daniel? O povo de Israel. Está a dizer que o povo de Israel vai escapar. Olhem bem o que é que acontecerá ao povo de Israel. Mas o teu povo escapará. Todo aquele que está registrado neste livro acontecerá. Muitos dos que repousam sobre o pó serão despertados. Uns para a vida eterna de méritos, outros para o próprio eterno. Ok? Isto quer dizer o quê? Quer um judeu bom, quer um judeu mau, todos eles vão ressuscitar, mas só o povo judeu vai ressuscitar. Tananam. Não sou eu que digo, Daniel está dizendo, e não é Daniel que está dizendo, é o anjo que está falando. O anjo Miguel está dizendo, mas o teu povo escapará.
porque todo ele ressuscitará, quer bons, quer maus, vão ressuscitar. Então a promessa da ressurreição é para quem? É única e exclusivamente para quem? Para o povo. E qual é o livro que aqui está falando? É o livro da aliança. É o livro que Deus fez a aliança com Abraão. Todos os descendentes de Abraão estão escritos num livro. Todos aqueles que são descendentes de Abraão e estão a aliança, tem a aliança de Abraão, que é a Brit Milá, estão escritos num livro. E o que é que acontece a esses? Vão ressuscitar. Quer os bons, quer os maus, mas todos eles vão ressuscitar. Por isso, digo e repito, a ressurreição é só, única e exclusivamente para o povo judeu. Mais nada. Só para o povo judeu. Eu lamento trazer este estudo, este ensino, mas esta é a pura das verdades. A pura das verdades. Não existe outra verdade a não ser esta. Então qual é a solução para aqueles que não são judeus? A solução está nas 7 leis de Noé. Cumprindo as 7 leis de Noé, eu ontem estive a falar com um pastor, que eu conheço, que é meu amigo, e eu disse a ele que ia falar sobre isto. E ele disse, então pera lá, mas há um livro que fala das 7 leis de Noé, que é muito semelhante. Eu disse, pois aí está. Então quer dizer o quê? Ele até perguntou, se nós cumprimos essas leis, somos salvos? Sim! Se vocês cumprem essas leis, vocês são justos diante de Deus. São salvos, sim, têm direito ao Lan-Rabá, ao mundo vindouro, mas não à ressurreição. O que é isso no mundo vindouro? A pessoa morre, espera a morte, e quando for a altura do mundo vindouro, ele vai para o mundo vindouro. Ele não volta a viver nesta terra, não volta a ressuscitar, não volta a se levantar dos mortos. Não volta, vai diretamente. Agora o povo judeu não, o povo judeu sim, levanta-se dos mortos para viver nesta terra. Ok? Então, mas porquê que vai levantar, vai também ressuscitar os maus judeus? Porque nesse tempo eles pagarão com tudo aquilo que eles fizeram de mal, vão pagar no seu próprio corpo, ok? Em mérito da Torá. O mérito da Torá será paga neles, no próprio corpo, através do sofrimento que eles vão sofrer. Tudo aquilo que eles vão sofrer, ok? Tudo aquilo que eles vão sofrer, ok? Mas a Bíblia diz que não haverá morte. Não, não haverá, mas eles vão sofrer. Eles vão sofrer. Aqueles que não guardaram a Torá, eles vão ressuscitar também. Mas é o que a Bíblia diz aqui. Vão ressuscitar para uma vida de quê? Orem bem. Uns ressuscitarão para a vida de méritos, quer dizer, de honras, ok? E outros não. Ressuscitarão para o opróbrio, para a vergonha e para o desprezo. Ok? Mas todos ressuscitarão do povo de Israel. Okay? Então a promessa da ressurreição é única e exclusivamente para quem? Para o povo de Israel. Eu lamento o estudo estar longo, já ser 42 minutos de estudo, mas eu não tinha como parar. Eu preferi seguir direto para que todos apanhem o mesmo raciocínio, ok? Diretamente, ok? Lamento pelo tempo que eu me demorei a explicar sobre isto, ok? Agradeço a presença de todos, lamento ter entristecido alguns corações, mas calma, há esperança. Cumpram a lei de Noé, cumprem os 7 mandamentos das leis que Deus deu a Noé, os 7 mandamentos da lei de Noé, que vocês são considerados justos entre as nações e terão acesso ao mundo vindouro, sim, que é o mundo espiritual, ok? Shalom, shalom a todos, toda a rabá, rezem por Israel, ok? Shalom, shalom, ok? Shalom, 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 leitraot. Shalom, shalom. Adonai Adonai